Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a teoria, aplicar a teoria da aula passada, beleza? Nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Primeira questão, sobre conjuntos dos números naturais e inteiros, tá? Ele está falando dos naturais e dos inteiros, é correto. Então, quem são os naturais? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 são os números nulos, que no caso é o zero, ou positivos, que não tem vírgula. E os inteiros são todos os números que não têm vírgulas, seja positivo ou negativo. Beleza? Então, menos 7, menos 8. Então, vamos lá. Todo número natural negativo é inteiro. Gente, isso aqui está errado. Não existe número natural negativo. Então, se ele está falando da existência de número natural negativo, eu não quero nem saber o resto que ele está dizendo. Ah, é inteiro. Não. Se é inteiro, né, é uma coisa. Não existe natural negativo, beleza? Essa aqui ela é feita mesmo para confundir a cabeça da galera. B. Todo número natural é inteiro e negativo. Um errinho aqui, gente. O E, ele quer dizer o seguinte, que as duas coisas acontecem. Então, todo número natural, aí ele vai dizer duas coisas sobre ele. Em primeiro lugar, todo número natural é inteiro. Verdade. Todo número natural está dentro de um conjunto maior, que é o conjunto dos inteiros. Aí ele fala e, ou seja, também todo número natural é negativo. Não, gente, nenhum número natural será negativo. Então, essa questão ela é uma meia-verdade. Mas como ele usou esse e, está dizendo, olha, isso e isso é verdade. Só a primeira parte é verdadeira, a segunda deu errada. Então, a gente exclui a alternativa como um todo. Belezinha? C. Todo número inteiro negativo, existe número inteiro negativo, até aí tudo bem, é natural. Tá errado, gente. Tá errado. O número inteiro negativo, ele só se encaixa nos próprios inteiros. Ele não se encaixa no conjunto menor, que é dos naturais, porque não tem natural negativo. Agora, o inverso é verdade, né? Todo número inteiro positivo é natural. Verdade, gente. Se eu escrever os números inteiros positivos, eles também se enquadrarão no conjunto dos naturais. Então, o 1 é um inteiro positivo. Então, ele também faz parte do natural. O 100 é inteiro positivo. Então, ele também estará no natural. Essa é a resposta. O conjunto dos números naturais maiores que 7 é um conjunto vazio, unitário, finito, infinito, sem sucessor. Gente, é um conjunto infinito. O que são os naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e vai embora. É a contagem, como se você estivesse com uma criança estivesse contando até onde ela não dá mais conta. Então, é um conjunto infinito. Só que aí o que acontece? Ele fala que ele quer os naturais maiores que 7. Então, quem são os naturais maiores que 7? 8, 9, 10, 11, 12. Mesmo excluindo esses primeiros elementos, do 0 ao 7, eu ainda tenho infinitos para frente. Então, se você até quiser escrever a resposta aí, você vai escrever assim, ó, né? Naturais maiores que 7, igual. Aí abre uma chave, aí escreve 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí bota reticências, porque não tem limite. Tá? Então, mesmo excluindo essa parte inicial dos naturais, ele continua tendo muita gente pela frente ainda. Só para clarear, a coisa que eu não ensinei lá no curso, o que é a ideia de sucessor? Nos conjuntos naturais, tem a ideia do sucessor e o antecessor. Qual é o sucessor do 1? É o 2. Qual é o sucessor do 2? É o 3, e por aí vai. Quem é o antecessor do 10? É o 9. Então, só os naturais têm isso, viu? Essa ideia de sucessor e antecessor, beleza? Então, respondida a questão. Considerando que o conjunto N corresponde ao conjunto dos números naturais e o conjunto Z corresponde ao conjunto dos números inteiros, é incorreto afirmar que. Ele quer que a gente dê a incorreto. Bom, esse desenho aqui eu coloquei, é o mesmo que eu uso na nossa apostila de teoria de conjuntos aí, beleza? Para ilustrar. Ele diz que o Z está contido nos naturais, ou seja, os inteiros estão dentro dos naturais. Errado. São os naturais que estão contidos dentro dos inteiros. Todos os naturais também serão inteiros, mas nem todos os inteiros serão naturais. Então, essa questão aqui está errada, beleza? Então, essa já é a resposta da nossa questão, beleza?
Vamos entender as outras? Ele diz que os naturais estão contidos nos inteiros. Aí sim, os naturais estão dentro dos inteiros. Ele diz que os inteiros não estão contidos nos naturais. Verdade, eu não posso pegar todos os números inteiros e colocar dentro dos naturais, porque vai sobrar alguma coisa. Os inteiros têm algo a mais. E ele fala aqui o seguinte, que o conjunto vazio está contido nos inteiros. Gente, isso aqui é um princípio que eu ensinei lá na primeira aula, se não me engano, do curso de teoria de conjuntos. Eu disse que o conjunto vazio ele está contido em qualquer outro conjunto. Ele é subconjunto de todo conjunto. Então, o conjunto vazio está contido nos naturais, o conjunto vazio está contido nos irracionais e por aí vai, beleza? Considerando o conjunto dos números inteiros não positivos, que é representado por z e esse n embaixo. Veja, não são os inteiros negativos, são os não positivos. Por que a gente fala em não positivos? Porque isso inclui o zero também, tá? E o zero é neutro. Então, eu tenho aqui infinitos números aqui. Aí tem o menos 3, menos 2, menos 1 e o zero. Então, parou aqui. Esses são os inteiros não positivos, tá? Então, isso inclui os negativos e o zero. E agora, ele fala dos naturais. Quem são os naturais, né? Os naturais a gente já sabe que é o 0, o 1, o 2 e vai embora. É isso? Ele quer saber qual é a interseção desses conjuntos. A interseção é quem aparece nos dois. O único elemento que aparece nos dois é o zero. Não é isso? Porque aqui nos inteiros não positivos eu tenho vários negativos e o zero. E aqui embaixo eu vou ter o zero e o resto positivo. Então, a única coisa em comum é o zero. Então, Zn, né? Z menos, ou seja, conjunto dos inteiros não positivos, interseção com os naturais seria igual, né? Se você quisesse escrever, seria assim, seria o zero. Mas não é isso que ele quer. Ele quer saber a quantidade de elementos. Indica corretamente quantos elementos possui. Bom, ele possui um elemento apenas, tá? Ele é um conjunto unitário, tá bom? Então, é isso aí. Bom, pessoal, isso aqui é uma questãozinha de conjuntos, mas que envolve um pouco de cálculo, tá? Sendo n o conjunto dos números naturais, z dos inteiros, q dos racionais e i dos irracionais, é correto afirmar que, em primeiro lugar, a raiz cúbica de 8 é quanto? É um número irracional? É um número natural? Né? No caso aqui, ele quer saber se é irracional. Irracional é aquele número que não tem raiz exata, certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço para saber se ele tem raiz exata? Eu vou decompor esse número. Então, eu tenho 8, vou dividir o 8 por 2, que no caso vira 4, por 2, nesse caso vai dar 2, por 2 dá 1. O que acontece? Se eu fosse colocar isso aqui, né, raiz cúbica de 8, no caso vai ser igual a raiz cúbica. O 2, gente, o 2 aqui aparece 3 vezes, então é a mesma coisa que 2 elevado a 3. Como eu tenho os valores iguais aqui, raiz cúbica de 2 elevado a 3, eu posso cortar esses valores, sobra só o 2. Nesse caso, o número raiz cúbica de 8 é um número natural, ou um número inteiro. O irracional só é para aqueles que não têm cálculo resposta exata. Nesse caso, é errado dizer que isso aqui é um número irracional, porque na verdade ele é um número racional, certo? Irracional é quando a raiz não dá certo. Racional é quando a raiz dá certo. Aí pode ser um inteiro, pode ser um natural, isso aí já é outra história, beleza? O que mais? Bom, aí ele vai dizer aqui no próximo, se você quiser, por favor, pare o vídeo, porque eu vou apagar aqui para não ficar cheio demais o quadro, tá? Então, eu vou apagar isso aqui, vou apagar isso aqui também. Acabei apagando demais, mas tudo bem. Então, vamos lá. Continuando. Ele fala da raiz quarta de 32. Isso é um número natural? Bom, se a raiz der exata, vai ser um número natural. Se não der exata, vai dar irracional. Então, como que eu vou saber se deu certo? Vou decompor 32. 32 por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, desculpe, por 2 dá 1. Isso aqui, ele não quer uma raiz quarta, então eu tenho que ter um múltiplo de 4 aqui. Veja, 4, eu tenho o 2 aparecendo 4 vezes, só que tem um 2 que não aparece. Então, isso aqui fica igual ao quê? Fica
Esses números 2 aqui que estão juntos, eles são 2 elevado à quarta. Então, isso aqui vai ficar assim, ó, 2. Por que esse 2 foi para fora da raiz? Porque isso aqui é uma raiz quarta. Então, quando eu tenho um valor elevado a 4, eu posso jogar ele para fora normal. Então, fica 2 vezes a raiz quarta de 2. Essa parte aqui não tem raiz exata. Então, esse número ele é irracional. Beleza? Então, essa alternativa B também está errada, porque ela não tem resposta exata. Então, a A tinha resposta exata, ele estava dizendo que não tinha. A B não tinha resposta exata e ele estava dizendo que tinha, certinho? Bom, próxima alternativa, nesse caso, é a C. E a C, ele disse que o C não pertence aos racionais. Se ele não está nos racionais, ele vai estar no outro grupo, que é o grupo dos irracionais. Mas quem é o 27? 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3, tá? Tem que ser por 3, dá 3. Por 3 dá 1. Veja, o 27, gente, é a raiz... Então, aqui, ó, veja, eu tenho a raiz cúbica de 27. Então, isso vai ser igual a raiz cúbica de 3. Quantas vezes? Não é 3 vezes? Não é 3 elevado a 3. Se é raiz cúbica de um número elevado ao cubo, sobra o 3 normal. Então, ele pertence, sim, aos racionais. Se a raiz não fosse exata, aí sim eu diria que ele pertence aos irracionais. Para o vídeo para anotar, tá? Para o vídeo aí que eu já estou apagando. Então, vamos apagar aqui. Vamos analisar, então, a próxima, não é isso? Até agora está dando tudo errado. Ele está dizendo que a raiz sexta de 729 pertence aos naturais. Se a raiz der exata, vai dar um número natural a resposta, né? Mas eu preciso descobrir. 729. Aí você fala, poxa, um número gigantesco desse, por quanto que eu vou dividir? Sempre que você vê um número muito grande, primeira coisa, você olha se ele é par. Se ele for par, você divide por 2. Se ele não for par, você vai ver se ele divide por 3. Como que eu sei que o número é divisível por 3? Olha a manha. Você soma os algarismos. Se o número der divisível por 3, esse aqui também dará. Como assim, professor? Você vai pegar, ó, 7 mais 2, 9. 9 mais 9 dá 18. 18 é um número divisível por 3. Então, com certeza, o 729 também será divisível por 3. Essa regrinha só vale para o 3, tá, gente? Soma os algarismos e vê se dá divisível por 3. Enfim, vou pegar o 729, dividir por 3, você vai encontrar o 243. Aí, divide por 3 de novo, você vai encontrar o 81. Por 3 de novo, você vai encontrar o 27. Por 3 de novo, você vai achar o 9. Por 3 de novo, você vai achar o 3. Por 3 de novo, você vai achar o 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 729 é a mesma coisa que raiz do que 3 elevado a 6. Então, veja, está assim no enunciado, raiz sexta de 729. Isso aqui é a mesma coisa que raiz sexta de 3 elevado a 6. Igual a gente está fazendo toda vez, corta o 6 aqui, sobe o 3. Opa, resposta correta. A raiz sexta de 729, de fato, é um número natural. Que número natural é esse? É o número 3 que a gente tem aqui. Não é? E, por fim, a gente vai fazer do 64. Ele induz a gente ao erro. Então, eu vou fazer ele aqui também. Beleza? Preste bastante atenção nesse aqui. Então, veja só. O 64, eu vou decompor ele. 64 por 2 vai dar 32. Por 2, ele vai dar 16. Por 2, ele vai dar 8. Por 2 vai dar 4. É isso, coloca um 4 aqui. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então, veja bem, você tem raiz terceira de 64. Quando eu tenho uma raiz terceira, eu tenho que montar aqui, então, grupos de números elevados a 3. Ó, veja, eu tenho 3 aqui e eu tenho 3 aqui. Só para você aprender, passo a passo, fica assim. Ó. 64, então, vai ser 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, tá? Esse primeiro grupo vezes esse segundo grupo. Veja, não está todo mundo elevado a 3? Então, joga para fora. 2 vezes 2... 4, né? Você jogaria o número 2 para fora, ficaria 2 vezes 2, aí a resposta daria 4. Bom,
4 é um número inteiro, e na letra E ele está dizendo que não pertence aos inteiros. Então, está errada por isso, porque a resposta disso aqui dá um número inteiro, e ele está dizendo que não vai dar um número inteiro. Sejam A igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 3, e B igual a x pertencente aos reais, tal que x é menor ou igual a 4. Assinale a alternativa que corresponde ao conjunto x, que no caso será o quê? O A interseção B. Isso aqui não está no enunciado, eu coloquei aqui para poder te explicar como é que funciona. A gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai colocar aqui o zero, a gente sempre coloca o zero porque o zero é uma referência para a gente, tá? Aqui vai ser o conjunto A. No caso do conjunto A, o que eu tenho? Eu vou marcar, já que é o conjunto dos números reais, vai ser uma linha contínua, os valores maiores que 3. Então, por exemplo, aqui ó, tem o 1, o 2, bem aqui fica o 3. Então, aqui no número 3, os valores serão maiores ou iguais a 3. Se é igual, a bolinha é fechada. Se fosse só maior, a bolinha era aberta. Então, bolinha fechada, qualquer valor daqui para frente, ele vai ser uma resposta possível para o conjunto A. É isso que significa isso. B. O B vai dizer o seguinte, que o x tem que ser menor ou igual a 4. Então, veja, aqui eu já tenho o 0, que é a minha referência. Bem aqui eu tenho o número 3, não é isso? Posso marcar aqui o número 1, aqui o 2. Então, o 4 vai estar mais ou menos aqui assim. Ó. Então, marca aqui o número 4. Tem que ser menor ou igual a 4. Se pode ser igual, bolinha fechada. Aí eu vou trazer aqui ó, essa ondinha para trás. Daqui, gente, até o menos infinito, qualquer valor é uma possível resposta para a minha questão. E aqui, finalmente, virá o conjunto x. E é agora que eu quero que você preste muita atenção no que eu vou fazer. Quando a gente vai fazer essas operações com essas retas, a gente sempre vai traçar uma linha trastejada vertical onde tiver uma bolinha. Por exemplo, não tem uma bolinha aqui no 3? Então, você traça uma linha trastejada. Isso significa que vai haver alguma mudança aqui, que a gente vai entender daqui a pouco. Aqui outra bolinha, então traça outra linha trastejada. Ótimo. Beleza. Lembrando que aqui nós temos o número 3 e aqui nós temos o número 4, não é isso? E agora, professor? Bom, aí a gente vai analisar. O que ele está pedindo para a gente? Ele está pedindo a interseção. No caso da interseção, eu só vou pintar aqui embaixo a resposta se tanto em cima quanto embaixo tiver marcado. Então, por exemplo, antes da linha trastejada, eu tenho do 3 para trás. O que eu tenho do 3 para trás? Somente o conjunto B riscado. Na interseção, os dois têm que estar riscados, então não risco nada aqui. Aí, quando chega no número 3, a bolinha do 3 está pintada. Aqui também tem uma bolinha do 3 pintada, embora ela não apareça, porque se essa linha segue ininterruptamente aqui, quer dizer que o 3 está aqui dentro. Então, o 3 faz parte do A e o 3 faz parte do B também. Então, marca a bolinha aqui do 3. E agora? Agora é hora de olhar para cá, para o 4. Esse de cima tem o número 4? Tem, gente. Passou do 3, qualquer coisa faz parte dele. O 10, o 8, o 5, 3,1. Qualquer coisa maior que 3. E o 4 é maior que 3. E a bolinha também está pintada aqui no 4. Então, eu venho e pinto a minha bolinha aqui. Aí, significa o quê? Que agora eu vou olhar para o meio aqui, ó. Tá vendo que está riscado tanto no meio dos dois aqui, ó, tanto em cima quanto embaixo? Então, eu também risco aqui. Então, beleza. Passou do 4, somente o de cima vai ter a propriedade, né, de passar do 4. Então, significa que eu não posso pintar nos dois, porque a interseção tem que ter os dois riscados. Isso significa que o conjunto x, ele começa no 3 e se estende até o número 4. Onde é que eu vou encontrar isso? Na alternativa B. X pertence aos reais, ou seja, x é um número real, tal que ele começa no 3, veja que ele coloca o símbolo de igual, então ele pode ser igual ao 3, por isso que a bolinha está fechada, e ele se estende até o outro limite, que no caso é o quê? Que é o 4. Então veja que também tem o igual, então também a bolinha está fechada. Muito parecido com esse são as demais. A diferença aqui, ó, aqui ele coloca aberto, aqui ele coloca todos os dois abertos. Não é isso? Não, tem que ser maior ou igual ou menor ou igual. Tá? Então é aqui, ó, fechadinho. Alternativa B.